de maneira que, quando sairmos desse lugar, estejamos todos prontos para enfrentar a guerra lá fora. Aleluia. Amém. Por isso, não deixe de cultuar, não deixe de vir ao culto, não negocie a tua presença nesse lugar por uma outra coisa, conforme disse o salmista: mais vale um dia em tua presença do que 1000 anos fora. Aleluia. Amém. Porque a presença de Deus é maravilhosa e nada se compara a esta presença maravilhosa. Amém. Amém. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 30, nos versículos anteriores, nós vamos ver que um dos mestres da lei vai procurar tentar o Senhor Jesus Cristo, lhe questionando: mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele: está escrito, amarás o teu Deus de todo o teu coração, ame o teu Deus e ame o teu próximo como a ti mesmo, e faça o bem. E o que acontece é que este mestre vai ficar indagado, querer se justificar diante de Jesus, que eu tenho feito tudo isso, eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, eu tenho feito tudo isso, porque este mestre da lei possivelmente estava a pensar consigo mesmo que o entrar nos céus seria simplesmente pelo mérito dele, pelos atos dele de bondade, pelas atitudes dele, pela observância da lei, cumprimento da lei, e tudo isso lhe concederia o direito de entrar nos céus. E Jesus, para tornar um pouquinho mais claro o seu ensinamento, vai então contar esta história, esta parábola, que certo homem ia sair de Jerusalém para Jericó, e ao longo do caminho ele vai se deparar com bandidos, salteadores, e essa pessoa vai ser assaltada. Além de ser assaltado, será brutalmente espancado, porque a Bíblia está dizendo que ele encontrava-se meio morto. Isso quer dizer que ele foi brutalmente espancado. Além de ser assaltado, ele foi violentado de forma drástica. O que acontece é que depois dele ser assaltado e violentado, os bandidos vão lhe deixar aí, no meio do caminho. E neste caminho, após o espancamento, as duas primeiras pessoas que vão passar ao lado dele, o Senhor Jesus Cristo conta, dizendo que primeiro vai passar o sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era aquele que servia no templo, na casa de Deus. Eram aqueles que recebiam a oferta que o povo trazia para a casa de Deus. Eram os responsáveis
pelo sacrifício, pelo ritual de purificação e perdão dos pecados do povo. Eram eles quem apresentavam tudo aquilo. Sacerdotes eram os conhecedores da lei, eram os eruditos, eram os dominadores, eram os mestres que tinham todo o conhecimento da lei. Se a educação do israelita de fato é aquela que até os 10 anos a criança tem que ter o domínio de toda a Torá, que tem que ter domínio de toda a lei de Moisés. Imagine um sacerdote com 40 anos, era completamente cheio e dominador da palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que este sacerdote, ele vai passar ao lado desta pessoa, deste israelita, deste irmão, compatriota. Encontrando ele no chão, a Bíblia está dizendo que ele vai passar ao largo. Ele viu ele no chão, então vai esquivar um pouco, vai passar do outro lado. Aleluia. Não termina por aí, daqui a pouco vai passar o levita, os da tribo de Levi. Quem era então essa equipe, esse grupo de pessoas da tribo de Levi? Eram aqueles que foram separados especificamente para o sacerdócio, para o serviço do templo. Eles trabalhavam na casa de Deus. Então, vai passar o levita, aproxima-se até um pouquinho, depois esquina. Aleluia. Vai curvar, vai se desafastar do seu irmão israelita que está sofrendo. E a Bíblia está dizendo que ele encontrava-se meio morto. Depois de Jesus contar essa história, Jesus diz que vai passar agora um samaritano. Esse samaritano, em primeira instância, não vai procurar saber exatamente de que lado essa pessoa lesada se encontrava. Por quê? Porque no conhecimento dos irmãos que os samaritanos e os judeus não davam-se bem. Amém? Porque os judeus consideravam os samaritanos altamente impuros. Porque chegou um determinado período que, vamos chamar os samaritanos, juntaram-se, misturaram-se com outros povos, deram-se em casamento com outros povos, povos que outrora Deus havia proibido que não se juntassem, e se envolveram na idolatria e passaram a adorar a outros deuses. Por esta razão, os judeus vão ver os samaritanos como impuros, mas todos eram israelitas, só que encontravam-se divididos. Amém? Encontravam-se divididos. E a luta entre eles era muito grande, que não poderiam cruzar o mesmo caminho. Por isso é que temos aquela história em João capítulo 4, a respeito da mulher samaritana. E Jesus no poço. A mulher samaritana vai dizer para o Senhor Jesus: como pode ser que você, sendo judeu, vai pedir água para mim, samaritana? Aqui mostra a divergência, a controvérsia, a rivalidade a divisão entre os samaritanos e os judeus. Aleluia. Amém. Mas agora o que acontece aqui nessa história é completamente diferente. É que agora está a passar o samaritano, aquele que
este homem espancado, encontra esse homem sangrando, a Bíblia diz que ele vai prestar os primeiros socorros a este homem aqui no chão. Aleluia! Amém. Ele vai prestar os primeiros socorros, vai dar assistência a esse homem, vai derramar, vai colocar sobre ele o vinho, e depois de colocar o vinho, vai derramar o azeite sobre as feridas, para estancar o sangue. Depois disso vai pegar este homem, não sei quanto ele pesava, mas certamente, se a Bíblia está a dizer, o que a Bíblia apresenta é que era mesmo uma pessoa adulta, não era um adolescente, uma criança que foi espancada, não, era mesmo uma pessoa adulta, então tem peso. Então ele vai fazer um esforço e vai colocar esta pessoa na sua cavalgadura. Não sei se colocou em frente ou se colocou atrás, mas acredito que procurou posicionar ele de um jeito confortável e de um jeito que ele não vai cair, de uma maneira que ele consegue manter toda a segurança para este homem durante o percurso, durante o trajeto, para que ele não caísse do seu cavalo ou do seu camelo. Aleluia! Então ele vai enveredar esforços, e depois disso Jesus vai perguntar: responda-me algo, dentre esses três, quem parece ser mais próximo desta pessoa? E ele vai responder muito bem: o samaritano vai parecer ser mais próximo desta pessoa. Aleluia! Ele respondeu bem, por causa da atitude do samaritano, porque normalmente o ser humano tem desenvolvido este sentimento em seu coração, a maior facilidade de fazer o bem ao seu próximo, ao seu filho, ao seu esposo, sua esposa, ao seu irmão, ao seu primo, ao seu vizinho. A maior facilidade em fazer o bem a essa pessoa do que o que está lá fora. Aleluia! Amém. E Jesus disse que você respondeu bem, mas na verdade ele só pareceu ser mais próximo, mas ele não é mais próximo. Mais próximo é o sacerdote, mais próximo é o levita. Mas por que o sacerdote e o levita não procederam deste jeito? Por que aqueles que serviam no templo não sujaram as suas mãos para fazer o bem a este homem, para salvar a vida deste homem? A Bíblia está a dizer que ele encontrava-se meio morto. Aleluia! Amém. Meio morto. Essa palavra, essa frase meio morto é muito profunda. Uma pessoa nesse estado de meio morta é uma pessoa que não reage. Está na UTI, nos cuidados intensivos, apagou completamente, ele não reage, não fala nada, não consegue ver nada. Aleluia! Então a Bíblia está dizendo, ele encontrava-se meio morto. Uma pessoa nesse estado, algumas experiências dizem que quando uma pessoa encontra nessas condições de meio morto, ele está nos cuidados intensivos, está na cama, está no leito do hospital. Um dos únicos sentidos que encontra-se ativo na vida desta pessoa é a audição. Quer dizer, ele ouve, só não consegue reagir. Ele ouve, mas não consegue fazer absolutamente nada.
ser restaurado, ele começa a contar tudo o que ouviu. Eu ouvi o doutor a dizer que isso já não tem solução. Eu ouvi o doutor a dizer que é melhor ele já preparar as condições em casa para o óbito, porque ele já não vai voltar mais. Aleluia! Por quê? Porque ele se encontra meio morto. Não é que o médico é mau, não. Ele está falando de acordo à ciência. Ele está apresentando os dados de acordo à ciência. É que o estado dele é extremamente crítico. E as chances de morte encontram-se em 99%. E a chance de vida é apenas 1%. Então, ele tem razão ao afirmar tudo isso. Só que, o que eu entendo, o que podemos aprender aqui nesse texto, é que não importa o estado, por mais crítico que seja o estado de uma pessoa, aleluia, precisamos sempre fazer o bem. Aleluia. Por mais que essa pessoa encontre a si mesmo lá no fundo do poço, meio morta, sem chances de viver, a única oportunidade que tiveres para fazer o bem, faça. Aleluia. A primeira oportunidade que tiveres para fazer o bem, faça. Aleluia. Então, Jesus vai deixar essa orientação a este mestre. Está aqui no versículo 37. Vai e faça da mesma maneira. Aleluia. Amém. Vai e faça o bem. Vai e faça bem a todas as pessoas. Amém. Não importa se ela é chegada a ti ou não. Se é ser humano, faça o bem. Amém. Não importa se é da tua família ou não. Se é ser humano, faça o bem. Se é da tua tribo ou não. Se é teu conterrâneo ou não. Se é pessoa, faça o bem. Aleluia. Amém. Deus quer homens e mulheres com esta sensibilidade no seu coração, de fazer o bem às pessoas. A maldade tem crescido no mundo. A maldade tem crescido na sociedade. Por que